Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e a firmeza da verdade, a única que detém a verdade, que é Jesus Cristo, e dá sua vida pela verdade. No estudo de hoje, Paulo diz que tem os irmãos filipenses em seu coração. Início da carta de Paulo aos Filipenses. Por que ele diz isso? Porque os filipenses que o apoiaram desde o começo até agora. Paulo diz que as prisões e sofrimentos que passou por falar a verdade de Jesus Cristo contribuiu ainda mais para os novos seguidores de Jesus Cristo, em vez de diminuir os seguidores de Jesus Cristo. Nós todos fomos chamados para defender somente o Evangelho e o Senhor Jesus Cristo. Se recebermos a maior bênção, que foi a salvação de Jesus Cristo das nossas almas, também receberemos o sofrimento que virá por falar desta salvação aos homens. Em nosso último estudo, irmãos, da verdade, da vida e da origem da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e firmeza da verdade, nós estudamos o final de duas cartas que Paulo escreveu estando preso ali, na cidade de Roma. São elas a carta aos Colossenses e a carta a Filemon. No final da carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo disse: estou enviando esta carta, irmãos de Colossos, por Tíquico, amado e fiel ministro dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, para que ele conte a vocês como eu estou aqui, e para que também, depois que ele entregar a carta e retornar para mim, ele traga notícias de como vocês estão aí, meus amados irmãos da cidade de Colossos. Onésimo, nosso amado irmão, também irá com Tíquico, e ele já é de vocês também, e falará realmente o que se passa por aqui. Aristarco, nosso amado irmão, também está preso comigo. Ele manda a saudação a todos vocês. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, que fez as primeiras viagens missionárias conosco, também irá. E a respeito dele, vocês já receberam mandamentos. Então recebam ele bem quando chegar aí na cidade de Colossos. Vai também o nosso irmão Jesus, que todos chamam de Justo. Era muito comum, irmãos, o nome Jesus ali naquela época, mas o nome Jesus Cristo não. Porque o nome Cristo significa Messias, o enviado, o prometido. Observamos que este irmão chamado Jesus tinha como sobrenome Justo, ou seja, ninguém chamava ele de Jesus, o Messias. Ou seja, ninguém tinha esta autoridade de ter Jesus e o sobrenome Cristo, que quer dizer Messias. E Paulo diz que todos esses que ele está enviando são da circuncisão, ou seja, eles são descendentes legítimos judeus, natos de sangue. São estes os meus cooperadores, disse o apóstolo Paulo, no reino de Deus. E para mim tem sido uma consolação tê-los comigo. Mandem a paz do Senhor a Epáfras, que é um dos vossos, que muito ora por nós, para nos mantermos firmes e perfeitos, consumados em tudo à vontade de Deus e não a nossa. Pois eu digo que eles, irmãos, têm grande zelo por vós de Colossos, e também pelos irmãos da cidade de Laodiceia também. Mandem a saudação a Lucas, o evangelista e médico amado. E também para Demas. Saúdem a todos os irmãos que estão em Laodiceia e a ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Os irmãos, né? A igreja é os irmãos que se reúnem na casa dela. E quando esta carta, depois que for lida por todos vocês, deve ser enviada para a cidade dos Laodicenses para ser lida para os irmãos que formam a igreja lá. E a carta que mandei para Laodiceia, tragam e leiam para vocês aí em Colossos. E mande uma mensagem muito especial ao meu amado irmão Arquipo. Digam a ele que eu estou dizendo: atenta, Arquipo, ou dê mais importância para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. Saudação a todos vocês, irmãos, da minha mão, eu, apóstolo Paulo. Lembrem-se das minhas prisões. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. E assim Paulo finaliza a carta enviada para os irmãos que formavam a igreja do Senhor e moravam na cidade de Colossos, chamado de Colossenses. E depois estudamos o final da carta particular do apóstolo Paulo enviada para um irmão na fé em Jesus Cristo, chamado de Filemon. Nas suas prisões, por pregar a verdade do Evangelho, Paulo conheceu um homem chamado Onésimo, pregou o Evangelho para ele e ele aceitou Jesus Cristo como Salvador de sua vida. E o interessante é que Onésimo
contou toda a sua vida anterior a Paulo. E com isso Paulo ficou sabendo que Onésimo, há anos atrás, era escravo do seu melhor amigo e irmão na fé em Jesus Cristo chamado Filemon. Que Onésimo tinha fugido de Filemon na época, lhe causando grande prejuízo. E depois de muitas coisas erradas, Onésimo foi preso e se encontrou com Paulo ali na prisão e se converteu agora com a pregação de Paulo. E já que Onésimo vai receber liberdade da prisão e agora é discípulo de Jesus Cristo, Paulo achou melhor enviar Onésimo para seu antigo senhor e também o seu amigo e irmão chamado Filemon. E junto com Onésimo, Paulo envia uma carta para ser entregue a Filemon, contando tudo o que aconteceu e para Filemon recebê-lo agora como irmão em Cristo e não como escravo. E Paulo diz assim no final da carta para Filemon, através da carta de Onésimo, que Onésimo leva para Filemon, ele diz assim: sabe, Filemon, até que eu queria ficar com Onésimo aqui, para que através da dívida que ele tem contigo, e que agora é minha, porque eu estou pagando tudo por ele, assim ele fique devendo a mim agora. E que através desta dívida, Onésimo fique servindo a mim aqui nas prisões por defender os ensinamentos de Jesus Cristo. Mas eu não quis fazer nada sem a tua aprovação, para que o teu benefício não fosse por força, mas voluntariamente. Porque pode até ser que tu tenhas perdido ele, Filemon, há anos atrás, para que agora, já um servo de Deus, Onésimo retornasse para você, para sempre. E não mais como escravo, é claro, mas ainda mais do que escravo, como um irmão amado na fé em Jesus Cristo, e amado particularmente por mim, Paulo. Imagine só, se não é muito mais amado por ti, meu irmão, tanto na carne como no Senhor Jesus Cristo. Assim, dessa maneira, se tu me tem como companheiro, recebe ele com alegria. E se Onésimo te fez algum prejuízo, fora o que já sabemos, ou te deve alguma coisa, eu já te disse, põe na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão, escrevi essa carta e pagarei com toda certeza as despesas, para que não digam que eu, Paulo, estou devendo a ti, meu irmão. Sim, meu irmão, eu me alegrarei no Senhor Jesus Cristo por causa de ti. Então faça com que essa alegria aconteça, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo, estou escrevendo para ti, confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás muito mais do que aquilo que estou te pedindo agora. Aproveita a ocasião e me prepara uma pousada, pois espero que pelas vossas orações vou ser liberto aqui da capital de Roma, onde estou preso, e chegarei aí para estar com vocês. Mando a saudação do Senhor Jesus Cristo a Epáfras, vosso líder local e meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas são os meus cooperadores. A graça e favor imerecido de nosso Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito, irmão. Amém. E assim temos o final da carta de Filemon, escrita mais ou menos no ano 61 depois de Cristo. Depois destas 3 cartas, Efésios, Colossenses e Filemon, com pequenos intervalos de tempo de uma para a outra, as 2 primeiras foram enviadas por Paulo através de Tíquico, e a carta de Filemon Paulo enviou pelo próprio discípulo chamado Onésimo. Paulo dá uma pausa agora, de mais ou menos 1 ano, ali ainda na prisão domiciliar em Roma, capital do poderoso Império Romano. E quando chegou mais ou menos no ano 62 depois de Cristo, ele escreve a última carta da prisão, da sua primeira prisão, porque ele vai ser preso outra vez, vai ser liberto e preso outra vez. Então nessa primeira prisão, ele escreve a última carta, chamada de Filipenses, carta esta enviada para os irmãos que formavam a Igreja do Senhor Jesus Cristo e que moravam na cidade de Filipos. Essa carta que vamos estudar a partir de agora e a partir de hoje. E Paulo começa assim essa carta, ele diz: eu, apóstolo Paulo, estou preso aqui em Roma porque estava pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e aqui comigo também está o irmão Timóteo, e somos todos os 2 servos do Senhor Jesus Cristo. E nesse momento estou escrevendo esta carta aos meus irmãos que moram na cidade de Filipos, que estão sendo cuidados pelos bispos e diáconos locais. Desejo a todos vocês, irmãos da cidade de Filipos, muito favor e muita paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus, irmãos, e faço orações também todas as vezes que me lembro do apoio que tive de todos vocês, quando no começo do meu ministério comecei a pregar o Evangelho do Senhor, e esse apoio de vocês dura até os dias de hoje. Tenho tanta certeza, irmãos, que o meu Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, foi quem começou essa obra em vocês, ou bondade em vocês.
Ele mesmo vai aperfeiçoá-la até chegar o dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. É justo que eu sinta isso por vocês, irmãos, porque eu tenho vocês aqui no meu coração, porque todos vocês foram participantes da bondade e favor tremendo que Jesus Cristo teve comigo, o favor de me salvar. Logo eu, que perseguia vocês antes de aceitar Jesus Cristo como Salvador da minha vida. Mas também vocês participaram e viram as minhas prisões, como também a minha defesa e confirmação dos ensinamentos de Jesus Cristo, que é o Evangelho. Deus é testemunha, irmãos, da saudade que tenho de vocês, meus amados, e do forte apego que tenho a vocês, e peço isso encarecidamente a Deus, irmãos, que o vosso amor e bondade cresça mais e mais em muita ciência e em todo conhecimento, para que vocês mesmos possam aprovar as coisas que realmente são excelentes, para continuarem sendo sinceros e sem causar vergonha a ninguém, até o dia da volta de Jesus Cristo, cheios de ações, decisões justas, que só se consegue fazer e tomar através do Espírito Santo de Jesus Cristo, cujo resultado disso é a honra, o louvor de Deus por todos aqueles que virem isso em vocês. E quero que vocês todos fiquem sabendo que minhas prisões e sofrimentos contribuíram positivamente e não negativamente para uma maior anunciação da pregação do Evangelho, que é os ensinamentos de Jesus Cristo. Todos os ensinamentos de Jesus Cristo são chamados de Evangelho, ou Boas Novas de Salvação. Quero que todos vocês, irmãos da cidade de Filipos, fiquem sabendo que as minhas prisões e perseguições injustas, certo? Apenas porque eu prego o Evangelho de paz, de bondade, de amor do Senhor Jesus Cristo, nunca brigando e nunca rejeitando ninguém. Por isso minha prisão é injusta, porque são feitas por homens que não aguentam nem suportam a verdade do Evangelho. Só porque eu preguei a verdade do Senhor Jesus Cristo, em vez de diminuir o número de seguidores do Senhor Jesus Cristo, pelo contrário, aumentou ainda mais, porque eles pensaram, vamos prender Paulo, que é um dos líderes desse movimento de Jesus Cristo, e assim vamos parar com tudo. Mas não, irmão. As minhas prisões e o sofrimento que passei em nome de Jesus Cristo por pregar a Ele aumentou, contribuiu ainda mais. E ouso até dizer que se não fosse o meu sofrimento e as minhas prisões defendendo o Evangelho, defendendo Jesus Cristo, muitos dos irmãos agora não teriam coragem de se erguerem e falar com mais coragem do Evangelho, da verdade de Jesus Cristo. Minha prisão contribuiu tanto, irmãos, para o crescimento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que até a guarda pretoriana, a tropa de elite, que são os soldados de elite pessoal do próprio imperador romano César, já estão sabendo e comentam e aceitam a fé em Jesus Cristo. Alguns deles, esta mesma fé que eu prego e defendo em todos os lugares, ou seja, o Evangelho está sendo espalhado e chegou até o próprio imperador romano. Mas a verdade é que alguns pregam Jesus Cristo por inveja, para dizer que prega mais ou mais bonito do que o outro. E outros pregam por porfia, ou seja, são aqueles que interpretam as palavras de Jesus Cristo como suas próprias ideias. A maneira deles é sempre a verdade, e eles brigam até o fim sustentando a ideia deles, e não aceitam estarem errados. Mas muitos também pregam o Evangelho por boa vontade, irmãos. Mas não podemos negar que tem até aqueles irmãos que pregam os ensinos de Jesus Cristo por contenção. Ou seja, eles querem que as autoridades me condenem ainda mais. E como eles podem fazer isso? Por exemplo, eles pregam que Jesus Cristo disse que é o rei no lugar de César. Isso é uma grande mentira, porque Jesus Cristo disse que o reino dele não é deste mundo. Ele disse isso a Pilatos. Ele não quer ser rei no lugar de César, ele não precisa disso. Mas não era esse mundo. Jesus Cristo disse que era rei, mas não deste mundo. Ele vai ser, mas não agora. Mas quando esses falsos seguidores de Jesus Cristo são interrogados pelas autoridades romanas sobre isso, eles dizem que fui eu que ensinei. Como as autoridades consideram que eu sou o líder dos discípulos de Jesus Cristo, elas me condenam por este suposto ato de não considerar César o rei, e sim Jesus Cristo. Esses falsos seguidores querem me condenar ainda mais com essa atitude e mentira deles. Eles não pregam o Evangelho puramente, são falsos.
Mas outros pregam o evangelho por amor mesmo, sabendo que eu fui posto para defender somente o evangelho pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu não fui colocado para defender religião ou para defender denominação evangélica. Eu não fui chamado para defender instituição ou organização religiosa. Nós não fomos chamados para defender líderes religiosos, pastores, presbíteros, não. Nós, a Igreja do Senhor, os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, fomos chamados para defender o Evangelho e os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E defender o próprio Jesus Cristo. Somente por Jesus Cristo e pelo Evangelho nós colocamos nossas mãos no fogo. Somente. O resto, não. Que se defenda. Que diga que tem verdade. Se o líder fez alguma coisa, estão acusando ele, que ele diga, que ele prove que não fez aquilo. Agora, Jesus Cristo não. Pode colocar sua mão no fogo. O Evangelho, pode colocar sua mão no... Defenda. Nós fomos colocados para defender o Evangelho. E Zé finir, como diz alguém. Como diz o ditado. Acabou-se. Mas a minha denominação, deixe que ela se defenda. Você foi chamado para defender o Evangelho. Você foi chamado para participar da denominação. E não defender a denominação. Ok? Participar, uma coisa. Defender é outra. Nós fomos chamados para participar de uma denominação. Tudo bem. Nós participamos de uma denominação junto com os irmãos. Agora, para defender, não. Defender é somente o Evangelho. Por que nós não fomos chamados para defender a denominação evangélica? Porque todas elas têm erro. Todas elas têm erro. Todos os líderes têm erro. Todos os irmãos têm erro. Como é que você, se você for defender, você vai defender o erro? Entendeu? Você só pode defender de verdade e colocar as mãos no fogo por aquilo que não tem erro. E aquilo que não tem erro é os evangelhos. É o Senhor Jesus Cristo. Não tem erro. E os outros, cada um vai se defender e vai dar conta ao próprio Jesus Cristo daquilo que fez. Certo? Não é a sua defesa que vai livrá-lo, não. Ok? Não é a sua defesa que vai livrá-lo, não. Você pregando o Evangelho, você estará defendendo ele, se ele estiver dentro do Evangelho. Se ele não tiver, aí é um problema que ele tem que resolver. Mas você foi chamado para defender o Evangelho e defender o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Que importa? Contanto que Jesus Cristo seja pregado por toda parte, com fingimento ou com verdade, eu sempre me alegrarei, eu, Paulo, sempre me alegrarei pelo Evangelho estar sendo falado a todos, porque sei que isto resultará em salvação do meu trabalho. Ou seja, vou saber que valeu a pena passar por tudo isto e que meu trabalho não foi em vão, com a ajuda das vossas orações e do socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então, irmãos, resumindo, eu tenho dentro de mim uma intensa expectação e esperança de que nunca ficarei confundido com o Senhor Jesus Cristo, que sempre ele será confirmado verdade na minha vida, mesmo estando em sofrimento por causa dele, por defender ele. Não serei confundido, não há confusão, e muito pelo contrário, com a minha prisão, a minha confiança cresce cada vez mais pelo Evangelho e pelo Senhor Jesus Cristo. Se ele sempre será engrandecido no meu corpo, tanto agora na prisão como estando livre, ou até mesmo se tiver que morrer por ele, porque para mim, neste momento, viver é seguir as ordens de Jesus Cristo, mesmo que seja perseguido com muito sofrimento. Essa é a única vida que tenho. E se eu morrer por causa desta fé em Jesus Cristo, o único que irá lucrar ou ganhar com isso serei eu mesmo. Satanás com certeza será derrotado. Porque para mim, apóstolo Paulo, o meu viver é Cristo e o meu morrer é para mim ganho, lucro. Mas se eu não partir logo para outra vida e continuar aqui com vocês, e durante este período eu pregar muito o Evangelho e o meu trabalho contra Satanás, pregando contra o reino de Satanás e engrandecendo o reino de Deus, for aumentado cada vez mais por causa do meu trabalho, então não sei o que devo escolher. Fico dividido, irmãos. Porque de um lado tenho um desejo enorme de passar dessa vida cansativa e dolorosa aqui para outra vida de paz e sossego com Jesus Cristo. Ou seja, sair deste mundo, morrer. Só que somente para estar com Jesus Cristo, o que é algo muito melhor.
E por outro lado, eu penso e julgo ser necessário ficar aqui com vocês para ajudá-los muito, ensinando, doutrinando e exortando a todos vocês, irmãos. Então, com esse pensamento, acho que ficarei mais um pouco nessa vida com vocês, e isso vocês devem aproveitar muito para juntos comigo aumentarem na fé, para que quando eu chegar de novo aí na cidade de Filipos, que saí daqui de Roma, vocês glorifiquem ainda mais a Jesus Cristo me vendo livre desta prisão. Somente uma coisa, irmãos, que vocês têm a obrigação é de andar de acordo com tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou. Está tudo lá, escrito nos evangelhos para vocês aprenderem, ensinarem e praticarem. Para que eu veja que vocês estão lutando juntos numa mesma fé e no mesmo sentimento, numa só esperança e defendendo somente os ensinos de Jesus Cristo, os chamados de evangelho. Não tem de defender religião e muito menos denominação. Vocês foram colocados para defender o evangelho. A religião ou denominação é que tem a obrigação de se defender. E tem a obrigação de seguir o evangelho de Jesus Cristo. E não o evangelho seguir a religião ou a denominação. Deixe seus costumes, os costumes das suas denominações e religião, de fora do evangelho. Eles é que tem que se enquadrar dentro do evangelho. E não o evangelho se enquadrar dentro deles. A autoridade aqui é Jesus Cristo. Os ensinos de Jesus Cristo é maior do que qualquer pastor, qualquer denominação, qualquer religião, qualquer um. Então eles têm a obrigação de seguir o evangelho. E não o evangelho seguir eles. E mesmo eu estando aqui, e mesmo eu, apóstolo Paulo, estando aqui em Roma preso, e não estando aí presente, ausente de vocês, defendam os ensinos de Jesus Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque a vocês foi dito pelo próprio Deus que não somente vocês receberiam a salvação pela fé em Jesus Cristo, esse é o bem maior, né? A salvação. Mas não é só isso não. Mas também foi dito que vocês receberão sofrimento e perseguição, a injustiça e os males que virão quando vocês falarem a verdade para o mundo inteiro do Evangelho de Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo também falou a verdade e passou por todo o sofrimento que ele passou. É justo que se todos nós que recebemos as coisas boas de Jesus Cristo, a salvação, a maior delas foi a salvação das nossas almas, também temos que receber as consequências de ser um seguidor fiel de Jesus Cristo. Então vocês passarão pelo mesmo sofrimento que Jesus Cristo já passou e que eu estou passando agora. E vocês têm visto e acompanhado muito bem o meu sofrimento por amor do Evangelho. E não estranhem ou fiquem admirados quando os homens, até mesmo aqueles líderes religiosos carismáticos que pregam o Evangelho, os grandes pregadores, ficarem contra vocês quando vocês não defenderem a religião deles ou a denominação deles. Não fiquem estranhos com isso não. Não fiquem admirados com isso não, irmãos. Sabe por quê? Porque para eles ficarem sabendo que os verdadeiros ensinos de Jesus Cristo agora, depois de muitos anos que eles tinham ensinado diferente, é o mesmo que eles ficarem sabendo que agora eles estavam errados, é o mesmo que eles serem condenados à perdição. É um sentimento dentro deles que eles não vão suportar e vão partir para cima de vocês. Pouquíssimos deles reconhecerão que estavam errados. Porque depois que eles chegam em cima no poder, é difícil cair. É difícil se humilhar. Porque não são seguidores verdadeiros de Jesus Cristo. Não serão humildes para aceitar o erro. E é muito difícil para alguém que está no poder de uma religião ou denominação reconhecer os erros, seus próprios erros. Pois o poder já está na sua mente. Mas para nós, irmãos, descobrir que estava errado com relação ao Evangelho e consertar o erro começando a partir de agora é sinal de salvação, irmãos. Se alegrem por isso, se alegrem por não estar no poder, certo? Porque a humildade não alcança quem está no poder, não. A humildade só alcança quem já está embaixo. Graças a Deus por você estar embaixo. E por causa disso é que vocês começam a ler os evangelhos, os ensinos de Jesus Cristo, e começam a perceber os erros em vocês mesmos e começam a consertar. Isso só acontece com pessoas que não têm poder, né? Aquele medo de perder o poder, a posição que ele tem, faz com que eles fiquem com os erros. Eles veem, eles sabem que estão os erros, mas ficam escondendo porque não querem perder, né, o local em que eles chegaram. Para nós, irmãos, consertar os erros é sinal de salvação. É sinal de que eu estou aceitando a consertar e não viver mais fazendo algo que pensei que era verdadeiro, mas na realidade não era. Isso é conserto, irmãos. Isso é humildade e Deus ama o seguidor dele, o que é humilde.
Por isso lembramos as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo quando nos ensinou dizendo: a luz do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho ou a tua visão tenebroso, ou sendo a tua visão simples e boa, também todo o teu corpo ou a tua vida será luminosa, terá luz. Mas se o teu olho ou a tua visão for mal, também o teu corpo ou a tua vida será tenebroso. Observe se a luz ou a verdade que tu tanto pregas e que está dentro de ti não seja trevas disfarçadas de luz. Porque senão gigantescas serão estas trevas, pois tu pensas que todo o teu corpo é luminoso. Ou seja, pensa que estás com a verdade, quando na verdade não está. Mas se observar a tua vida pela verdade do Evangelho, e na verdade, e não tendo em trevas parte alguma da tua vida, todo o teu corpo será luminoso, exatamente como quando a candeia ou lâmpada te ilumina com seu resplendor. Esse ensinamento de Jesus Cristo está escrito no livro do evangelista Lucas, capítulo 11, e os versículos 34 até o 36. E o que Jesus Cristo quer nos dizer com isso, irmãos? É simples. Ele manda que todos nós olhemos para dentro de nós mesmos e observemos direitinho como estamos andando, ou vivendo, ou praticando. Ou seja, aquilo que nós achamos que é verdade e que é luz, que parece certo e que está dentro de nós, mas que pode ser que, na verdade, ao confrontar com os ensinos de Jesus Cristo, vamos perceber que está errado. E se nós não confrontarmos com o Evangelho, não nos analisarmos pelo Evangelho, não olharmos para nós em primeiro lugar, nunca iremos consertar esses erros, porque pensamos que isso é verdade, que é luz e que está certo. Por isso Jesus Cristo diz: quão grandes serão estas trevas? Ou seja, será difícil demais, irmão, consertar algo na minha vida que eu e você pensamos que é certo, que é verdade, que é de Jesus Cristo. Como é que eu vou consertar isso? Por isso Jesus Cristo manda seus discípulos se analisarem sempre por dentro, comparando com o Evangelho, com os ensinos dele. Se bater com os ensinos dele, tudo bem, é verdade. Se não bater, irmãos, conserte isso. Porque mesmo na sua mente, você está imaginando: não, isso é de Deus, isso é certo, isso que eu estou fazendo é certo. Mesmo assim, aquilo é trevas. Foi o que Jesus Cristo disse, são trevas disfarçadas. Então ele diz: quão gigantescas serão essas trevas? Por que será tão grande? Porque ninguém vai consertar uma coisa pensando que está certa. Ora, se eu acho que está certo e que é luz aquilo que eu estou fazendo, como é que eu vou querer consertar? Este é um engano. Por isso que as trevas é tão grande. É muito difícil se a pessoa não for humilde o suficiente, certo? Por isso que eu digo, quem está no poder não vai querer fazer isso. Vai sempre achar que está certo. Mas quem está lá embaixo ainda vai poder ver aquilo que ele está fazendo, que ele pensa que é certo. Mesmo assim, ele vai comparar aquilo com os ensinos de Jesus Cristo. Se ele descobrir que não é, ele muda de opinião. Eu sempre aceito, irmãos. Seja o irmãozinho qual for, seja o irmão qual for, chegar para mim e dizer: não, irmão Jorge, eu acho que esse modelo que você está ensinando, acho que isso não é dessa forma não. Eu sempre escuto e posso até dizer ao irmão: olha, ainda continuo com a minha posição, mas vamos analisar isso, que o Espírito Santo ilumine e nós chegaremos a uma conclusão, saberemos se é ou não. Humildade, irmão, é isso que se leva para o céu. Quem é humilde escuta. Mas grandes líderes não têm escutado ninguém, têm se mantido irredutível lá no poder, lá em cima. E é por isto que serão condenados. Sem humildade não tem céu não. Preciso reconhecer, preciso você olhar primeiro para você. É preciso saber que você pode errar. Então você se autoanalisa para depois passar esta luz que você encontrou, né, através do Evangelho de Jesus Cristo, e pode passar para outro, que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém? Esse estudo de hoje está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 1 até o 30. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.